Eis a promessa abençoada de Deus para o mundo todo. Adonai disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A esse respeito, Deus falou mais uma vez com Abrão, aos seus 99 anos. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Como vimos, Abraão não seria só o pai de Israel, mas também de muitas nações. Como Deus propôs isso? E através de quem? Quando os descendentes de Abraão foram libertos por Moisés da escravidão no Egito, tornou-se um povo chamado de israelitas, sob a lei da Torá, o Pentateuco. Através dessa aliança com Israel, eles foram determinados a serem uma bênção para todas as outras nações, conforme Deus exortou Israel. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. A aliança que Deus fez com Israel era condicionante, desde que Israel se tornasse uma luz para o mundo, conforme clamou o Senhor. Pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. As Escrituras mostram que Israel quebrou essa aliança com Deus inúmeras vezes. O profeta Jeremias profetizou o que Adonai lhe disse: Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses para o servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança, que tinha feito com seus pais. Assim, eles acenderam a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança, entregando-os nas mãos dos gentios. E aqueles que os odiavam se assenhorearam deles, e os seus inimigos os oprimiram e foram humilhados debaixo de suas mãos. Deus, não desistindo de seu povo, estabeleceria ainda uma nova aliança. Eis que dias vêm, diz Adonai, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança apesar de eu os haver desposado, diz Adonai. Mas é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Muitas das profecias do Antigo Testamento foram referidas a Israel, como na passagem do livro do profeta Isaías. Disse Adonai: Tu és o meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Ele disse mais: Pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel.
também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Israel foi concebido para ser a luz dos gentios e a sua salvação. Mas quem é o verdadeiro Israel para Deus? O Testamento apresenta Yeshua, Cristo Jesus, como representante e o ápice da história de Israel, triunfando onde essa nação havia falhado, levando a sua missão a uma conclusão universal. Para revelar-se como verdadeiro Israel, Yeshua cumpriu e encarnou as promessas e o destino da nação em sua própria vida, obra, morte e ressurreição. Os evangelhos retratam deliberadamente Yeshua como reencenando e completando a história fundamental de êxito e redenção de Israel. Chamado para fora do Egito. Após o seu nascimento, a família de Jesus fugiu para o Egito para escapar do massacre de Herodes. O seu retorno subsequente é paralelo à libertação de Israel da escravidão no Egito, cumprindo a profecia. Do Egito chamei o meu filho. 40 dias no deserto. Após o seu batismo, Jesus passou 40 dias sendo tentado no deserto, relembrando os 40 anos de peregrinação de Israel. Ao contrário deste, que repetidamente falhou nas provações de Deus, Jesus resistiu com sucesso à tentação, provando ser o Filho fiel de Deus. O novo êxodo. Na história da transfiguração, o Evangelho de Lucas observa que Jesus, Moisés e Elias falaram da partida, ou êxito de Jesus, que ele estava prestes a realizar em Jerusalém. A sua morte e ressurreição são apresentadas como novo e definitivo êxodo, libertando a humanidade da escravidão, do pecado e da morte. Yeshua ainda declarou pública e simbolicamente a sua identidade, reivindicando títulos e incorporando metáforas que anteriormente representavam a nação de Israel, tais como a videira verdadeira. Em João 15:1, Yeshua declara: Eu sou a videira verdadeira. No Antigo Testamento, a videira era um símbolo de Israel. Ao se autodenominar a videira verdadeira, Jesus declarou ser o Israel fiel e genuíno, que produziria o fruto que Deus sempre pretendeu. Servo de Adonai. Os profetas do Antigo Testamento, especialmente Isaías, identificaram Israel como servo de Deus, encarregado de trazer luz e justiça às nações. O Novo Testamento aplica esses cânticos do servo diretamente a Yeshua, apresentando-o como aquele que personifica e cumpre perfeitamente essa missão. Filho de Deus. Enquanto Deus se referia à nação de Israel coletivamente como seu filho, o Novo Testamento identifica Yeshua como o Filho supremo e perfeito de Deus. Ele é o único israelita fiel que representou Deus corretamente. Yeshua se revelou como o verdadeiro Israel, a estabelecer uma nova aliança que substituiu a antiga. Na última ceia, ele reinterpretou a refeição da Páscoa, a estabelecer essa nova aliança em seu sangue. Assim, ele cumpriu a profecia de Jeremias, de uma nova aliança no qual Deus escreveria a sua lei nos corações de seu povo. O Novo Testamento nos ensina que Israel jamais poderia cumprir perfeitamente a lei mosaica. Yeshua resgatou a humanidade da maldição da lei, ao tomar sobre si o castigo pelo pecado. Esse ato removeu a barreira à bênção de Deus, permitindo que a promessa abraâmica fosse estendida a todos os que têm fé no Filho. A tradição profética do Antigo Testamento predisse que após um período de julgamento, Deus preservaria um remanescente fiel de Israel. O remanescente em Cristo. O apóstolo Paulo
identifica esse remanescente crente no Novo Testamento como aqueles, tanto judeus quanto gentios, que foram escolhidos pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Uma nova criação. Em Yeshua, Deus criou uma nova criatura composta por judeus e gentios crentes. As promessas de Deus se cumprem nesse Israel de Deus, uma comunidade espiritual enxertada na oliveira do povo de Deus. Jesus Cristo revelou sua condição como verdadeiro Israel ao estender as promessas da aliança de Deus, originalmente dadas a Abraão, a todas as nações. Recordemos a bênção de Abraão. A promessa inicial de Deus a Abraão foi de que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de sua semente. O apóstolo Paulo afirma explicitamente que essa semente é Cristo Jesus. Inclusão dos gentios. A vida, a morte e a ressurreição de Cristo, seguidas pelas obras dos apóstolos, quebraram o muro de separação entre judeus e gentios. E isso abriu caminho para que todos se tornassem parte da comunidade da aliança por meio da fé em Cristo, cumprindo a visão original de Deus, para que Israel fosse uma luz para as nações todas. O apóstolo Paulo, em Gálatas 3, nos informa o seguinte: E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Yeshua proclamou aos seus seguidores fiéis: E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Paulo também confirma que a promessa feita a Abraão e a sua descendência é a vinda de Cristo, e Yeshua é o fundamento da promessa de Deus para as bênçãos do mundo. É por tal verdade que Adonai disse em Gênesis 12:3 a respeito do verdadeiro Israel: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Com tudo isso exposto, então, não devemos também abençoar a nação de Israel, posto que ela não é o Israel verdadeiro perante Deus? Categoricamente devemos sim. Com a ajuda do apóstolo Paulo, justificamos essa afirmação com Romanos. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Porventura tropeçaram, para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar aos ciúmes. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E, se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. E eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Por quê? Se tu foste cortado da natural oliveira brava e, contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Deus não abandonou Israel. Ele é e sempre será fiel às suas promessas, e eventualmente será o seu libertador, através de Cristo Jesus, Yeshua. Clamamos, pois, ao povo judeu e às outras nações que não permaneçam com seus corações endurecidos, e com bons olhos reconheçam em Cristo o Verbo encarnado, o seu Mashiach.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém.